Oi, gente querida, eu queria começar a mensagem de hoje, aliás, a série de hoje, contando uma experiência sobre batalha espiritual. Há muitos anos atrás, eu estava estudando sobre Nova Era. E eu então li na época muitos livros, dezenas de livros sobre ocultismo, sobre Nova Era, e eu comecei a sentir uma grande luta espiritual na minha mente. Então eu falei, vou orar todos os dias. Houve uma noite que eu estava orando no meu quarto, na verdade no meu escritório. Meu quarto ficava do lado oposto, né? Tinha um corredor grande. E eu estava orando de joelhos, buscando ao Senhor. E de repente, o quarto foi cheio de uma presença maligna. Eu estava prostrado, com o rosto em terra. E quanto mais eu orava para ver se aquilo saía, eu ia sentindo aquilo mais forte ainda, gente. Chegou uma hora que era quase que palpável, eu sabia que tinha um demônio ali. Eu me lembro de ter dito assim, olha Deus, eu não vou afinar. Se o Senhor está me mostrando alguma coisa, eu quero saber o que é e eu quero ver. Queridos, eu levantei, a hora que eu abro os meus olhos, tinha um demônio bem na minha frente. Ele tinha, eu me lembro bem, ele tinha os olhos amarelados, ele tinha como se fosse uma couraça, um couro no corpo dele, era um demônio horrendo mesmo. E ele começou a falar comigo, assim, praticamente falando uma língua que eu entendia, mas não era o português, obviamente, e eu comecei a orar em línguas estranhas e quando eu falava com ele, ele também entendia o que eu estava fazendo. E ele começou a falar assim comigo, eu fui enviado para te dizer que você vai ser um grande bruxo, um grande mago. As pessoas vão te adorar, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, porque você está entrando agora na verdade do ocultismo, você vai conhecer o poder das trevas. E do mesmo jeito que eu sentia aquela opressão do lado dele, eu sentia a presença dos anjos atrás de mim. Então me sentia seguro e eu comecei a orar e eu dizia para ele, você não tem nada comigo, eu não tenho parte com você, eu sirvo ao Deus vivo, eu vou proclamar a verdade, eu vou deflagrar, eu vou mostrar ao mundo quem vocês são. E ele dizia, não faça isso porque senão nós vamos destruir a sua vida. E eu continuei orando. Queridos, de repente aquela presença foi sendo arrancada de perto de mim. Ele foi levado para o fundo da sala e desapareceu no meio de uma estante que eu tinha de livros. Eu estava ali impactado, né? Estava em prantos, com os olhos todos marejados pela presença de Deus, por aquela experiência sobrenatural. Quando eu chego no meu quarto, eu tive que andar ali talvez uns 20 metros, 15 metros, num corredor. A porta estava fechada, a Lília, minha esposa, estava de joelho orando e ela disse, ora comigo porque esse quarto está infestado de demônios. Aí nós começamos a orar e daqui a pouco a presença dos demônios foi embora e eu contei a experiência para ela. Então, enquanto aquele príncipe veio conversar comigo para me propor coisas horrorosas, ela estava sentindo os demônios invadindo o quarto dela. Gente, o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico que nós vivemos. Muita gente até acredita nisso intelectualmente, mas na prática não sabe muito bem o que fazer. Às vezes as pessoas estão muito oprimidas, estão sentindo essa opressão, estão sentindo como que as forças saindo delas. Às vezes elas percebem alguma coisa estranha porque nada do que fazem dá certo. Tem bons sonhos, tem vontade de fazer as coisas para Deus, mas estão sempre enfrentando dificuldades, resistência, nada dá certo, a vida profissional não dá certo, é um emprego que você é mandado embora, depois sai de outro, começa e não consegue terminar, enfermidades após outras enfermidades, e as pessoas discernem até que existe uma batalha espiritual, mas não sabem o que fazer para vencer essa guerra. Então, gente, por conta dessas coisas, eu decidi começar essa série sobre batalha espiritual. E nessa série eu vou falar para vocês e ensinar a vocês sobre todos os personagens, sobre os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins,
os demônios, os principados e potestades, Satanás, eu vou falar de uma maneira muito profunda, mas também colocando de forma prática as verdades que estão nas Escrituras sobre isso. Então, gente, esta é uma série imperdível. E já de cara eu quero pedir para você compartilhar com as pessoas que não conhecem o mundo espiritual, e até para aquelas que conhecem, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com isso. Amém? Eu quero apresentar para vocês as primeiras mensagens. Eu vou apresentar sobre os anjos e depois eu vou falar sobre os demônios, mas tudo isso dentro da mesma série, a batalha espiritual. Amém? Hoje eu quero começar falando para vocês sobre a natureza dos anjos. A palavra anjo no Velho Testamento é malach, e no grego é angelos, a palavra que gerou o nome, né? Ângelo. Essa palavra significa mensageiro. Mas o que são, na verdade, os anjos? São seres espirituais. Salmo 104, versículo 4 diz assim: fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Aqui a palavra ventos, né, traduzida por ventos, no hebraico é ruach. Ruach, que traduz para vento, também traduz para anjos. Por quê? Porque a natureza espirituais, ou espíritos, né? Aliás, o Espírito Santo é Ruach HaKodesh. A palavra espírito mostra a natureza dos anjos. Eles são seres espirituais. E algumas vezes eles literalmente se transformam em ventos. Quando Jesus, por exemplo, enfrentou aquela grande tempestade que veio para derrubar, para afundar o barco, eu não tenho dúvida que aquela tempestade foi produzida por demônios. Porque eles podem se transformar em fogo, eles podem se transformar em vento, mas são seres de origem espiritual. Em segundo lugar, eu quero dizer que os anjos, eles são invisíveis. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Por que Deus não mostra os anjos? Queridos, os anjos são seres belíssimos, são poderosos. As pessoas que têm visão aberta dizem que eles são enormes. Então, é muito comum pessoas que têm visão aberta de anjos ou de demônios passarem a adorá-los. Então, eu creio que, além do fato deles serem de uma outra dimensão, a dimensão espiritual, Deus não quer que eles sejam vistos para que as pessoas não corram o risco de adorá-los, tá? Porque anjos não podem ser adorados. Aliás, na Bíblia, toda vez que os anjos se revelam, se manifestam, as pessoas têm aquela tendência de cair de joelhos, né, e adorar. Eles dizem: levantem, porque nós somos servos de Deus como vocês. Não aceitam adoração. Somente o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, né, numa chamada manifestação cristofânica, né, ou uma cristofania, Jesus aparece no Velho Testamento. Antes dele ser revelado como filho, ele aparecia como Malach Yahweh, ou seja, o anjo, o mensageiro de Javé. E ele aceita adoração, porque ele não é um anjo, ele é um mensageiro de Javé, aliás, o maior de todos, né? Hebreus fala, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, tendo Deus falado de muitas maneiras, hoje nos falou pelo Filho. O maior de todos os mensageiros de Javé é o nosso Senhor Jesus. Agora, ele aceita adoração porque ele é Deus, os anjos em hipótese alguma. A Bíblia diz que os anjos são inumeráveis, tá? É óbvio que Deus conhece o número dos anjos, mas quando a Bíblia fala que eles são incontáveis, é porque são muito mesmo. Aqui em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou.
Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel está vendo o momento do juízo final. Eu não vou falar aqui sobre isso, mas se você está acompanhando a minha série sobre a revelação do Apocalipse, vai ter um momento em que eu vou falar sobre o tempo do juízo final, como vai ser. Mas aqui, o termo, que nós estamos lendo aqui, no original, diz assim, milhares de milhares. O que é milhares de milhares? São milhões. Então, Daniel diz que ele vê milhões de anjos, mas depois ele vê miríades de miríades. Para vocês terem uma ideia, miríades de miríades, tá? Antes de falar sobre miríades de miríades, vou falar sobre miríades. Esta é uma palavra no original, no aramaico, que significa 10 mil vezes 10 mil. Então a palavra miríades significa 100 milhões. E o que é miríades de miríades? São 100 milhões vezes 100 milhões. Eu fiz a conta, dá 10 quatrilhões. Então, Daniel está vendo, irmãos, no momento do juízo final, todos os anjos, e aqui nós temos 4 trilhões de anjos. Alguém vai dizer assim, poxa pastor, mas como assim? É muito anjo. Queridos, não se esqueçam, os anjos, eles são servos de Deus e eles servem a Deus em todo o universo. E eles são também comparados na Bíblia com as estrelas. Talvez até porque o número das estrelas seja semelhante ao número de anjos, Lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, diz assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Você estava lá quando tudo isso aconteceu na criação? Não. Mas aqui fica claro que os anjos são chamados de estrelas, comparados às estrelas. Talvez até pelo seu número ser tão numeroso, A gente sabe que só na nossa galáxia, a Via Láctea, tem por volta de 100 bilhões de estrelas. E os cientistas, os astrônomos, já falam de 100 bilhões de galáxias. Então tem 4 trilhões de estrelas, com certeza, no universo. Então o número desses anjos são números incontáveis, extraordinariamente grandes. Os anjos têm personalidades diferentes. E há 3 características diferentes que formam a personalidade: inteligência, vontade e emoção. E os anjos têm tudo isso. Lá em Daniel capítulo 9, versos 21 e 22, a Bíblia diz assim, falava ainda na oração, aqui é Daniel orando, tá? Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando. Então, apesar dele chamar Gabriel de um homem, porque ele tem uma aparência de homem, ele veio voando. Então, óbvio que não é um homem normal, é o anjo Gabriel. Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, isso é 3 horas da tarde. Estava lá Gabriel orando às 3 da tarde, veio o anjo Gabriel voando na aparência de um homem, E ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gente, Daniel era tão sábio que ele foi considerado o maior sábio de toda a Babilônia, em todos os reinos nos quais ele presidiu e até foi um sábio, Com Nabucodonosor, com o seu genro Nabonido, depois com seu neto Belsazar, depois com Dario. Onde quer que Daniel estivesse, ele se destacava em inteligência e sabedoria. No entanto, este anjo, o anjo Gabriel, vem para instruí-lo, ou seja, é mais inteligente do que Gabriel. Mas os anjos também têm vontade. Lá em Judas, Judas só tem um capítulo, versículo 6 diz assim, e há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio
ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, eles tiveram a opção de escolher seguir a Satanás e não permanecer com Deus. Portanto, anjos têm vontade, mas anjos também têm emoção. O texto diz assim, lá em Jó capítulo 38, versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Está falando dos anjos, está falando da alegria que eles tinham quando Deus estava criando o universo, as estrelas, os mundos e daí por diante. Os anjos também são superiores aos homens, tá bom, queridos? Lá em Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 7, diz assim: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visistes? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Aqui Hebreus está dizendo que o homem é muito grande, mas é um pouco menor do que os anjos, tá? Isso agora, quando nós recebemos o corpo glorificado de Jesus, nós seremos superiores aos anjos. Os anjos são superiores aos homens em força. 2 Pedro, capítulo 2, versos 10 e 11, diz assim: especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em muitas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder do que os homens, não proferem contra eles juízo infamante, ou contra as autoridades, contra elas, juízo infamante na presença do Senhor. Gente, o que Pedro está dizendo? Que os anjos que são mais fortes do que nós, eles sabem a importância de respeitar as autoridades. Aliás, gente, se você quer vencer uma batalha espiritual, entenda o princípio de hierarquia e de autoridade, porque a rebelião é o que abriu portas para Satanás. Satanás se rebelou, caiu, e hoje o instrumento dele de governar é a rebelião. E o instrumento de Deus para resistir Satanás é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, um princípio importante da batalha espiritual é honrar, respeitar. Os demônios são rebeldes, os anjos são obedientes, honram hierarquia. Amém? Eles são superiores também em inteligência. Daniel capítulo 10, versículo 4 diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, Gabriel está contando para Daniel de coisas que ele nem sonhava. Mas eles são inferiores a Deus. Por quê? Porque não são onipresentes. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo Gabriel diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas demorou 21 dias. Gabriel não fez assim e estava na presença de Daniel. Não, ele teve que viajar, né? Então ele não é onipresente. Ele também não é onipotente. O versículo 13 diz assim, que quando ele estava vindo, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, ele era muito poderoso, mas ele enfrentou um principado que era um demônio de patente superior, e ele não conseguiu vencer. Ele precisou que viesse outro de patente superior, que era o arcanjo Miguel. Então, os anjos, os arcanjos, eles são muito poderosos, mas não são onipotentes, tá? Mas eles também não são oniscientes. Mateus 24, 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus está dizendo que nem ele naquele momento sabia quando ele ia voltar, e que nem os anjos sabiam.
Mas aqui vale um parêntese. Jesus, quando se tornou um homem, ele se esvaziou. Ele não era onipresente, não era onipotente e nem onisciente. Mas depois que ele ressuscitou, recebeu o corpo glorificado, ele é Deus. Todas as suas faculdades de Deus foram recuperadas. Então hoje ele sabe o dia que vai voltar, sim. Amém? Bom, gente, eu quero aqui concluir dizendo para você o seguinte: é muito importante você usar os anjos na batalha espiritual, porque os anjos foram criados para servir a Deus e para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia deixa claro: ao seu anjo dará ordem para que te guardem. Amém? A Bíblia deixa claro que os anjos estão envolvidos na batalha espiritual. Os demônios vêm contra a tua vida, vêm contra a tua família, vêm contra o teu negócio. Eles querem impedir o plano de Deus na tua vida, querem te levar à queda, querem te levar à morte. Mas os anjos de Deus estão à sua disposição. Então, meu querido, não enfrente uma luta, uma batalha espiritual sem usar os anjos na tua vida. Ao longo dessa série, eu vou ensinar para vocês tudinho como fazer isso. Amém? Mas eu quero terminar dizendo para vocês que essa série vai ser extraordinária, vai ser muito legal. Na mensagem seguinte, eu vou falar dos tipos de anjos, vou falar da sua hierarquia ou do seu ranking, vou falar das diferentes funções, vou falar das atividades que eles têm na terra e no céu. Vai ser imperdível. Quem assistir todos esses vídeos vai se tornar um professor, um expert em anjos e demônios e batalha espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor na tua batalha, na tua guerra, na tua casa, na tua família. Eu declaro que toda depressão vai sair, que toda enfermidade lançada por demônios vai sair, porque você vai conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: errais porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Você precisa das duas coisas. Nesta série sobre batalha espiritual, nós vamos ensinar, então você vai ter conhecimento, mas nós vamos também te estimular a receber o poder de Deus para lutar a guerra espiritual com o poder de Deus e com a ajuda dos seus anjos, em nome de Jesus. Meu querido, te amo, espero que você tenha gostado. Aguarde que a próxima já vem aí, logo aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e, por favor, compartilhe com todo mundo, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.